Bom, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no SOS Exatas, certo? E hoje a gente vai falar sobre escalas termométricas, aqui um conteúdo muito importante cobrado no Enem em Física, certo? Então, já vou pedindo para que você se inscreva no canal, certo? Ative as notificações, dê um like e também peço que vocês nos sigam na nossa página no Instagram que está aqui em destaque, certo? Então, nos ajude a divulgar o nosso trabalho de uma maneira que consiga atingir a todos, certo, pessoal? Então, vamos embora para a nossa aula. É importante destacar que a gente aqui nessa primeira aula sobre escalas termométricas, a gente vai falar um pouco sobre a história delas, ou seja, como elas foram criadas, por quem foram criadas, certo? Então, ó, conhecendo as principais escalas. Então, nós temos aí, as escalas termométricas são usadas para indicar a temperatura, ou seja, a energia cinética associada à movimentação das moléculas. No Sistema Internacional de Unidades, que é o SI, a temperatura pode ser medida em 3 escalas. Então, o que acontece, pessoal? Aqui a gente vai destacar as 3 principais, as 3 mais utilizadas mundialmente falando, certo? E é importante falar que para poder a gente conseguir entender essas escalas, a gente tem que entender que elas são encontradas através da energia cinética, que é uma ligação direta com a movimentação das moléculas, certo? Ou seja, você aumenta a temperatura ou baixa a temperatura de determinada substância e o que acontece é que vai ter uma variação do grau de agitação das moléculas, ok? Ó, a escala Celsius, ela é representada dessa maneira, certo? A escala Kelvin está aqui em destaque como ela é representada, que é pela letra K, e a escala Fahrenheit é representada pela letra F. Percebam que as escalas elas têm uma homenagem ao cientista que descobriu ela, ou melhor dizendo, que as aperfeiçoou, certo? Então vamos continuar. Com base, foram utilizados os pontos de fusão, o gelo, e ebulição, o vapor da água. O instrumento utilizado para as medições foi o termômetro. Então, para todas as escalas aqui que a gente vai destacar, que são essas 3, leve em consideração que os experimentos que foram feitos foram realizados com a água, certo? O momento em que a água se transforma em gelo e o momento em que a água passa do seu estado líquido para o estado de vapor, ok? Então vamos prosseguir. Nós vamos começar pela escala Celsius, certo? Que é a que a gente utiliza aqui no nosso país. Trata-se de uma escala termométrica centígrada, ou seja, que apresenta 100 intervalos entre os pontos de fusão e ebulição. Ela foi determinada no ano de 1742 pelo astrônomo sueco Anders Celsius. Quando desenvolveu a escala Celsius, chamou-a de centígrado. Mas no ano de 1948, a escala passou a ser chamada de Celsius, em homenagem ao seu criador, e para evitar confusões com a sigla SI, que é o Sistema Internacional, que é utilizada para designar todas as unidades de medida. Então, o que aconteceu, pessoal? Não foi que Celsius definiu que era para usar o nome dele na escala, mas sim que foi determinado posteriormente que era uma maneira de homenagear ele que desenvolveu essa escala, que é tão utilizada mundialmente, certo? É importante destacar aqui, pessoal, que ela é dividida em 100 partes, como mostra aqui no termômetro. Ela começa, né, do 0 graus Celsius, como está aqui em destaque, e vai até os 100 graus Celsius. É claro que ela pode passar de 100 e ela pode ser abaixo do zero, mas é porque quando ele foi fazer o experimento, ele teve como pontos fixos esses aí que estão sendo mostrados, ok? Então, ó, Celsius, ao fazer seu experimento, teve como base para o ponto de fusão o 0 grau e para o ponto de ebulição os 100 graus, certo? Então, vamos lá prosseguindo. Nós vamos agora para a escala Fahrenheit. A escala Fahrenheit foi desenvolvida pelo físico e engenheiro Gabriel Fahrenheit no ano de 1724, após obter conhecimento sobre a construção de termômetros de mercúrio. Trata-se de uma escala que foi muito utilizada nas colônias britânicas, sendo muito utilizada hoje em países como Inglaterra e Estados Unidos, certo?
Então, o que acontece, pessoal? Uma coisa que é importante. Fahrenheit, ele conseguiu ajudar demais na construção do termômetro que nós utilizamos hoje, que é o termômetro de mercúrio, certo? Agora, por que foi escolhido o mercúrio? É porque o mercúrio, pessoal, é uma substância que ela é muito sensível. Ou seja, com qualquer variação de temperatura, por mínima que seja, ele já percebe, ele começa a se dilatar ou ele fica lá paradinho ou contraído, certo? Então, o mercúrio ele é muito sensível. Então, ele é perfeito para fazer medições de temperatura, certo? Outra coisa, para caso alguém não saiba, nos Estados Unidos ele não é utilizado o grau Celsius como padrão, é utilizado o grau Fahrenheit, certo? Então, ó, como temos 180 intervalos entre as temperaturas de 32 e 212, a escala Fahrenheit não é considerada centígrada, como é a escala Celsius, certo? Então, ó, há uma diferença. Qual a diferença que está acontecendo? No Celsius, a gente tinha 0 e 100. Aqui a gente tem 32 e 212, certo? Agora, por que essa diferença? Essa diferença acontece, pessoal, porque eu vou falar posteriormente do experimento, mas há uma mudançazinha do experimento feito por Celsius e do experimento feito por Fahrenheit, que deu essa diferença aqui nos valores, que eu vou mencionar lá no finalzinho, certo? Mas é importante agora vocês saberem que o ponto de fusão da escala Fahrenheit é o 32 graus e o ponto de ebulição é o 212 graus, ok? Então aqui, ó, como ficou em destaque, os nossos pontos de fusão e ebulição da água, certo? Vamos para a escala Kelvin agora, que ela é considerada como a escala absoluta, né? Então o físico inglês William Thomson, que nasceu em 1824 e faleceu em 1907, mais conhecido pelo seu título de nobreza, Lord Kelvin, foi quem estabeleceu pela primeira vez a existência teórica de uma situação na qual as partículas da matéria estariam totalmente desprovidas de energia e, portanto, estariam paradas. Ou seja, o que ele está querendo dizer aí? Que Kelvin ele foi responsável por conseguir, teoricamente, descobrir o momento em que a temperatura é tão baixa que as partículas, que as moléculas, elas não conseguiam mais se movimentar. Elas ficavam totalmente paradas, ok? Então é por isso até que ele é considerado, a escala dele, como zero absoluto, que provavelmente você já tenha ouvido falar, certo? A essa situação teórica que se sabe atualmente ser inalcançável na prática, se deu o nome de zero absoluto e associou a ela a temperatura igual a zero. Por este motivo, a escala Kelvin é denominada da escala absoluta, certo? Então, o destaque principal dessa escala é por ter o zero absoluto, na teoria, porque na prática é impossível de calcular, ok? Então, aqui nós temos os pontos fixos dessa escala. O 273 para o ponto de fusão e o 373 para o ponto de ebulição. A escala Kelvin é a única das três escalas que não utiliza o grau, pessoal. É importante falar isso, certo? Não é utilizado. Então, como foi realizado o experimento? Ok? Então, como prosseguiu essa experimentação para conseguir esses valores? Bom, foi feito mais ou menos da seguinte maneira. Pegou-se um termômetro, ok? Agora é bom lembrar que naquela época eram termômetros muito rudimentares, ainda não tinham sido aperfeiçoados os termômetros, certo? Não é esses termômetros que a gente utiliza hoje, ok? Então, o que aconteceu? Quando foi colocado o termômetro na água, inicialmente colocou em um recipiente com água e gelo, certo? E aí foi feita a medição para ver qual era o ponto de fusão, certo? Daquela água. E aí teve experimento de Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Posteriormente a essa parte, foi feito o quê? Pegaram e colocaram o termômetro agora na água em ebulição, ou seja, água fervente. Okay? E aí foi feita a medição. Agora, qual a diferença, por exemplo, da escala Celsius para Fahrenheit? Por que deu aqueles valores tão diferentes? Foi o seguinte, pessoal. O Celsius usou a água
no seu estado normal, certo? Para fazer seu experimento. Já Fahrenheit não, Fahrenheit ele colocou uma certa quantidade de sal na água e a partir desse momento ele foi fazer o seu experimento. O experimento basicamente foi igual, a diferença é que colocou o sal na água. E isso fez com que tivesse aquelas variações que a gente viu nos seus pontos fixos, ok? Então, assim, é importante destacar essas situações porque pode ser que caia questões teóricas no Enem, que peçam um conceito para vocês, ok? Então, isso daí é o que a gente veio repassar hoje na nossa aula, um pouquinho da história sobre as escalas termométricas. Espero que tenham gostado, certo? E não se esqueçam, se inscrevam no canal, sigam nossa página lá no Instagram, o SOS Exatas, sempre buscando o melhor para vocês. Confira nossos planos, entre em contato e tenha acesso a todos os benefícios que temos, especialmente para você, certo? É claro que a gente inicialmente está com um trabalho de divulgação para poder a gente mostrar tudo que a gente pode passar para vocês, mas a gente também tem um plano que, caso você queira, você pode entrar em contato conosco, certo? Então, bons estudos, sigam em frente e vamos lá!